Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito a chance de estar aqui, participando dessa mesa e poder pensar isso em conjunto com vocês. E eu vou atender uma sugestão da Catarina, que me convidou, o Eugênio, para comentar um pouco sobre a relação entre espaço público e resistência, mas incluindo a questão da arte. Né? Como é possível a gente pensar essa relação passando pelos trabalhos de produção artística. E eu acho que talvez a gente poderia considerar que a relação entre arte e espaço público no nosso legado cultural, pelo que mostra as nossas cidades, né, ela sempre foi a cidade sempre teve muito pouca familiaridade com seus espaços públicos, né, sempre tiveram muito pouca familiaridade com os trabalhos de arte. Né. Isso praticamente se mantém dessa forma, né, por todo o século XX. Isso vai mudar, isso piora muito, evidentemente, com o fechamento do regime militar, onde a cidade fica praticamente, depois do AI-5, fica extremamente fechada, né, para qualquer tipo de intervenção que pudesse pensar nessa linha. E depois, quer dizer, isso vai mudar radicalmente a partir dos anos 90. Né, é aí que os artistas vão poder começar a pensar com maior liberdade, digamos assim, poder extrair de fato, né, todo o potencial do espaço público que eles até então não podiam enfrentar com a potência que eles mesmos tinham. Né. E a gente começa a ver que exatamente a partir dos anos 90, quando essa onda, né, de neoliberalismo que pressupõe toda a desvalorização do público, né, como está implícito na fala do professor agora, é o momento também que nas nossas cidades vai ocorrer essa explosão, né, de intervenções no espaço público feitas por produtores, né, da arte e artistas. Então, há essa oposição. Isso vai ser um aspecto muito interessante para nós pensarmos a maneira como nós mesmos produzimos esse sentido de espaço público na nossa cidade. Mas, ainda, essa questão da resistência dá mais ainda o que pensar para nós, sobretudo quando eu imagino que ela começou, a partir dos anos 90, sobretudo com os trabalhos do coletivo de arte, ela começou a se misturar, a se entrelaçar com processos urbanos, né, de uma forma completamente inédita. Né? E uma delas foi justamente, eu vou aqui citar, que me parece muito significativa, foi justamente a aproximação entre grupos de arte e uma ocupação, né, a ocupação do Prestes Maia. Ocupação como essa forma de resistência, talvez uma das formas de resistência urbana mais significativas que a gente tem para pensar no nosso passado recente. E ali houve realmente um trabalho difícil de ambos os lados, tanto dos ocupantes quanto dos artistas, mas o que importava é que esse espaço de resistência trabalhado a partir de uma linguagem repetida, né, a partir da arte, estava sendo gestado ali. Isso foi extremamente importante, significativo, embora, né, tenha suscitado muitos aspectos críticos, mas me parece que foi uma abertura de um campo de ação e de aproximação entre arte e resistência, né, completamente singular, né, na nossa vida urbana, pelo menos aqui nessa metrópole. Um outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar desse potencial, né, de espaço público que a arte vem trabalhando é justamente repensar esse momento da ditadura, né, como muitos artistas estão se voltando para repensar e enfrentar essa invisibilidade, que também foi comentada agora, né, pelo professor, como enfrentar essa invisibilidade e elaborar isso, né, e transformar isso, né, dialetizar isso a partir de trabalhos de arte. E um terceiro aspecto, né, eu acho que o campo do teatro tem sido muito forte, né, na sua produção, repensando esses aspectos críticos da nossa cultura e fazendo uma resistência frontal e aberta, né, a esses valores que tendem a minimizar ou a esgarçar esses sentidos de público. E, para terminar, eu gostaria de citar apenas um trabalho de arte, de teatro, que foi feito nas ruas da cidade, talvez alguém aqui tenha tido a chance de ver, mas foi o Bom Retiro, 958 metros, no Teatro da Vertigem. Né? Um trabalho que ele vai a contrapelo dos usos da cidade, esses usos, né, que têm sido feitos no sentido de desmanchar a cidade, de desmanchar os espaços de coletividade, de desfazer os pontos de encontro, né? Esses processos de financiarização, como também foram comentados, né, que vêm a cada vez mais retraindo as formas e os espaços, instrumentalizando
esses campos de ação coletivo que, a tão duras penas, né, nós temos tentado construir. O Teatro da Vertigem, essa peça foi extremamente importante, não só, né, pelas maneiras como ela foi utilizando o espaço público, mas também pela leitura dos processos urbanos, leitura crítica dos processos urbanos que se fizeram como a matéria-prima daquela produção artística, né? Então, aí há uma simbiose entre arte, cidade e resistência política que digamos assim, é de uma elaboração muito sofisticada, e eu acho que talvez aqui para esse momento de reflexão conjunta possa ser um bom exemplo da importância e da potência que a arte pode ter nesse trabalho, né, nesse novo campo, que eu digo que está se mostrando a partir dos anos 90 para nós, de enfrentamento, de produção de valores e significações que se contrapõem a esses pensamentos hegemônicos que vão no sentido do desmanche, né, de uma série de valores da coletividade. Acho que é isso que eu queria comentar. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença dos integrantes dessa mesa. Essa é uma aula aberta, da disciplina, de uma disciplina optativa de um grupo de disciplinas da FAUSP que tem 8 professores. Então, a gente pega uma fenda, que é a possibilidade criativa e transgressora dentro das situações normativas institucionais da Universidade de São Paulo e abre para uma plateia que tem esse tamanho e o tamanho de quem vier a assistir depois por meios digitais essa discussão que a gente recoloca nessa aula aberta. Então, eu queria, de fato, agradecer o Vladimir, a Vera, o Gabriel. Para a gente, para a Catarina e para mim, um momento bastante emocionante. E não cada um aqui tinha entendido que teria um papel. Se Vladimir entendeu que não tinha que ser um palestrante, eu entendi que não teria que ser um debatedor. Mas, sem querer transformar em demasia os entendimentos, eu queria pôr alguns pontos a partir do que eu venho refletindo e também motivado pelas breves falas que me antecederam. Então, é o seguinte: esse diagnóstico de época que Vladimir comentou, como ele mesmo falou, é um diagnóstico interessado, é um diagnóstico ideologizado, é um diagnóstico que se propõe a limitar as ações. E o que a gente tem observado nas cidades brasileiras sim, por um lado, sobretudo o lado mais visível nos meios controlados de informação, antigamente chamados de meios de comunicação, sim, se por um lado os espaços mais visíveis da cidade são destituídos de uma perspectiva política provocativa, a gente observa a população provocando, e não é a população, a sociedade, enquanto uma totalidade abstrata, mas enquanto uma totalidade concreta no seu cotidiano, em várias situações de cotidiano, apontando atravessamentos, que eu diria até travessuras, né? Aprontando com a perspectiva de uma série de ações, seja no domínio da arte, como a Vera levantou, seja no domínio da arte de fazer o dia a dia, né? Se a gente observar, sejam os coletivos de arte da periferia, seja o pedestre na periferia, ele tem um posicionamento que não é de mera alienação, né? Acho que há uma contradição bastante forte entre os interesses, sempre há, mas
eu acho que ela fica ainda mais potente, não visível, mas mais potente, entre os interesses dos setores hegemônicos, dominantes, e o cotidiano das populações urbanas brasileiras, que são crescentes e não se resumem à metrópole de São Paulo. A gente tem um país que não é só a metrópole paulistana, nem é claro que ela tem a maior difusão das ideologias por todo o território nacional, mas não dá para a gente reduzir a realidade brasileira à realidade da metrópole paulistana. E eu até brincaria, não dá para reduzir a Vila Madalena ou a Universidade de São Paulo, né? Então, é muito importante que a gente tenha olhos para ler aquilo que não reluz. Milton Santos chamaria das realidades opacas. Elas não são cegas e surdas, elas são potentes. Então, aí, basta a gente dialogar com elas. É uma perspectiva otimista, ingênua, mas é quase o meu nome mesmo. Tá bom? É por aí.